Estamos de volta e hoje falando sobre a economia brasileira em 2012 e as expectativas para 2013. Bom, quero começar a conversa com o Márcio, então. Alguns economistas dizem que no ano passado, a geração de emprego formal teve uma queda em relação a 2011. A que se deve isso? Márcio, explica um pouquinho para nós. Na verdade, o IBGE encomenda a pesquisa mensal do emprego. E o resultado de janeiro a novembro do ano passado, na verdade, prova o contrário. Se a gente for pegar o mês de novembro, para o Brasil, a taxa de desemprego ela chegou perto dos 5%, 4,9%, que é o menor índice de desemprego para a série histórica do mês. E em Porto Alegre, a gente tem um outro exemplo que a taxa de desemprego foi de 3,5%. Também a taxa de desemprego menor da série histórica para o mês. Então, isso quer dizer que, na verdade, mais postos de trabalho foram criados e mais emprego foi criado, né? Então, também isso ajuda a dizer que, desde agosto, algumas políticas do governo federal foram tomadas para fomentar, aquecer esse mercado. Um exemplo é o Plano Brasil Maior. E, na verdade, já esse plano foi tomado em meados de 2011. Então, hoje a gente está percebendo esses efeitos positivos, né, desse plano sendo criados mais postos de trabalho. Bom, professor, então como a gente pode comparar a situação econômica do Brasil em relação a outros países? Na verdade, então, se a gente olhar mais em termos globais, né, você tem, pegando, por exemplo, no último trimestre, aí você tem lá a economia japonesa, italiana e espanhola, todas elas tiveram recessão, ou seja, tiveram uma queda, o crescimento foi negativo. Aí você pega ali um grupo intermediário, Estados Unidos, México, e aí tiveram uma faixa de crescimento até em torno de 0,1% a 0,5% nesse trimestre. No Brasil, foi estimado, quer dizer, cresceu em 0,9%, e aí você tem um outro grupo, tipicamente o Chile com 1,2% de crescimento e a China com 2,4%. Então, na verdade, você teve, digamos assim, o Brasil, em termos de alguns países, quer dizer, não tem um desempenho tão ruim em relação a certas economias mundiais, principalmente as mais desenvolvidas economias. Então, você teve esse crescimento. E em termos de, nesse sentido de geração de investimento para a economia, então, quer dizer, o país acabou trazendo bastante investimento face do contexto mundial muito turbulento e inseguro. Então, vários investimentos externos acabaram vindo para o Brasil. Então, só para você ter uma ideia, a média que você tinha entre 90 e 94 era 1,5 bilhão de investimento que o Brasil recebia por ano. Em 98, você chegou quase a 50. Melhor em 2009. Em 2009 chegou quase a 50. E esse ano a estimativa é para em torno de 60 a 62 bilhões de dólares de investimento para o país. Então, quer dizer, o país tem criou uma certa confiança para os investidores externos, mesmo crescendo pouco, digamos assim, internamente. Temos uma boa expectativa. Exatamente, nesse sentido. Bom, falando um pouquinho então das exportações e importações, Sabrina, como está o Brasil nesse sentido? Bom, saiu recentemente o saldo da balança comercial, que ficou 19,4 bilhões superavitário. Isso é bom, né? Porém, é o menor valor da série dos últimos 10 anos. Né? O valor mais baixo foi verificado em 2002. Fora isso, foi uma queda de 34% em relação a 2011. Separando um pouco mais os dados, as exportações caíram 5,3%. Isso foi resultado, em parte, da crise econômica internacional e, em segundo lugar, da queda dos preços dos produtos exportados pelo Brasil. Por exemplo, o minério de ferro teve um recuo nos seus preços de 24%. O café teve um recuo de 14% e o açúcar, 10%. Fora isso, as importações elas também caíram 1,4%. Isso foi resultado um pouco devido à queda das importações de veículos. Também resultado das políticas macroeconômicas, né, de incentivo às vendas de veículos nacionais, que acabaram reduzindo as importações em 19% no ano de 2012. Um balanço geral seria que o saldo comercial é positivo, o Brasil está numa posição confortável ainda,
porque as exportações superaram as importações em 2012. Bom, e no início do ano passado também foi verificado um aumento da dívida externa, né, do país em relação a 2011 também. Por que motivo se deu isso? Bom, a dívida externa no último trimestre de 2011 foi de 404 bilhões de dólares. No segundo trimestre de 2012, que é o último período que nós temos informações, passou para 416 bilhões de dólares. É um resultado relativamente negativo, não é bom aumentar, Sim. mas o governo federal, o Ministério da Fazenda, eles confirmam que a quantidade de reservas que o país tem, que está em torno de 16% do PIB, seria suficiente para quitar essa dívida e deixa o país numa posição confortável, principalmente nos dias de hoje, nesses tempos de crise econômica, né, internacional, que deixam os ânimos dos mercados mais irregulares. Né? Serginho, o professor quer complementar? Eu queria destacar que, na verdade, essa dívida que aumentou, a rigor, se você pega a dívida do setor público, do governo, ela é em torno de 30% apenas do total. Então, a boa parte dessa dívida externa é do setor privado e setor financeiro do brasileiro. E uma outra questão importante que deve se salientar aqui é que, digamos assim, na faixa de quase 60% ou 70% da dívida, ela é de longo prazo. Ou seja, você tem essa dívida, ela tem até 30 anos para ser paga. Então, na verdade, se a gente fizer essa conta, a gente pegar as reservas do país e reduzir mais os créditos que o país tem com o exterior, na verdade, então nós acabamos sendo, digamos assim, a nossa dívida passa a ser negativa, ou seja, nós temos crédito em relação ao resto do mundo e não, na verdade, a dívida. Nesse sentido, quer dizer, se a gente bater todas as reservas, mais os créditos que o país tem com o exterior, nós somos superavitários em termos de dívida externa, então. Sim. Então, não é um caso que ela é algo que é preocupante, porque você está tomando empréstimo no mercado internacional, a taxa de juros muito baixa, menor do que internamente. Então, digamos assim, para o lado empresarial, ele é vantajoso de tomar esse recurso. Então. Nada preocupante. Bom, professor, para a gente finalizar, a gente está iniciando aí um novo ano, né? Eu queria que o senhor desse uma dica aí para o pessoal de casa, como eles podem se planejar financeiramente para esse ano. Na verdade, o que eu acho que deveria fazer é um planejamento financeiro ao longo do tempo, ou seja, observar, por exemplo, todas aquelas despesas fixas e fazer um contraponto com a renda do indivíduo ou da família para fazer esse orçamento. Além disso, seria interessante que você procuraria fazer uma poupança previamente para depois você fazer o gasto. Porque aí, quando você tem o recurso disponível, você consegue barganhar um preço melhor e, portanto, ter uma compra mais vantajosa. Não, certinho, então. Fica aí a dica para o pessoal, né? Eu quero agradecer a presença de vocês e as informações. Até a próxima. Ok, nós agradecemos pela oportunidade de ter dado para o curso de economia. Claro, sempre bacana aí levar essas informações para o pessoal. Okay. Muito obrigada, até a próxima. E o Conexão TV Unicinos de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã ao 12h30. Até lá, tchau!